Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, nós gostaríamos de dedicar alguns momentos para refletir a respeito de toda a polêmica e problemática a respeito do Concílio Vaticano II, que é bastante polêmico. Por quê? Porque com o Concílio Vaticano II, nós temos certamente um marco na história da Igreja que fez com que muita coisa mudasse dentro da constituição do próprio cristianismo e da Igreja como tal. E, por isso, o Concílio Vaticano II, ele é um cavalo de batalha tanto para o pessoal da esquerda, que quer olhar para o concílio como algo que deve ser tido como a salvação da Igreja, como se a Igreja tivesse sido fundada a partir do Vaticano II, de 62 a 65, como o pessoal mais tradicionalista, que também olha para o concílio como algo a ser condenado. Bom, já para começar a história, qual é a minha atitude diante do Concílio Vaticano II? A minha atitude diante do Concílio Vaticano II é exatamente a mesma atitude de Bento XVI. Ou seja, o concílio ele deve ser lido como algo que está dentro da grande história da Igreja. No Natal de 2005, 2005 foi quando o Papa foi eleito, E no Natal daquele ano, o Papa, então, falou para a Cúria Romana, num famoso discurso de saudação de Natal, em que ele dizia para a Cúria Romana que o Concílio Vaticano II precisava ser lido numa hermenêutica da continuidade. O que quer dizer que essa hermenêutica da continuidade? Quer dizer que a hermenêutica que geralmente se faz do concílio é uma hermenêutica de ruptura. Tanto o pessoal mais conservador como o pessoal mais progressista tende a olhar para o Concílio Vaticano II como ruptura. Os conservadores olham para o Vaticano II como uma ruptura, para quê? Para dizer, está vendo? Rompeu com o passado, logo deve ser condenado. E o pessoal mais liberal olha para o Vaticano II como ruptura, para dizer, rompeu com o passado, por isso é bom. Por isso agora sim que começou de verdade, agora que nós temos a Igreja de verdade. Então essas duas atitudes são atitudes deletérias, Assim, é como se nós tivéssemos aqui uma união da esquerda e da direita para ler o concílio nessa chave de ruptura. E o Papa quer exatamente o contrário. Se o Vaticano II significa alguma coisa, ele significa dentro da grande história da Igreja. Ou seja, ele deve ser lido como o 21º concílio ecumênico. Nem como o primeiro concílio ecumênico da história e nem como um concílio apóstata, que não valeu, que não tem sentido. Por que nós precisamos ter muito cuidado ao avaliar o Vaticano II? Porque o que acontece é o seguinte: se nós formos rígidos demais com o Concílio Vaticano II, se nós exigirmos demais do Vaticano II, nós estamos correndo o risco de estar condenando outros concílios que vieram antes dele. Então, a minha abordagem aqui, antes de falar do Vaticano II, propriamente dito, nós precisaríamos, então, entender o que é um concílio ecumênico. Do que se trata, o que é que nós podemos esperar de um concílio ecumênico e como é que é a atitude da Igreja diante de um concílio ecumênico. Então, primeiro, dentro de um quadro de igreja, qual é a suprema autoridade da Igreja? A suprema autoridade da Igreja, autoridade visível que nós estamos falando aqui, é evidente que a autoridade invisível é Nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém duvida disso. Mas quem é a suprema autoridade visível da Igreja? É o Papa e
o colégio dos bispos. Ou seja, o Papa, que é sucessor de Pedro, cabeça do colégio dos bispos, e o colégio dos bispos, que inclui sempre o Papa, né? Quando a gente fala de colégio dos bispos, nós não estamos falando de uma assembleia de bispos sem o Papa, não. É como se dissesse assim, Padre Paulo Ricardo. Bom, se você fala Padre Paulo Ricardo, você inclui a cabeça do Padre Paulo Ricardo. Não tem jeito de você decapitar Padre Paulo Ricardo e dizer, está aqui o Padre Paulo. Não, só o corpo não sou eu. Você pode amputar minha mão, amputar meu pé e ainda sou eu. Mas amputar minha cabeça e dizer que sou eu, não tem como. Então, o colégio dos bispos sem o Papa não tem sentido nenhum. Porque o Papa é a cabeça do colégio dos bispos. Então, quando a gente fala de colégio dos bispos, suprema autoridade da igreja, nós estamos sempre incluindo ali o Papa. Tá? Então, nós estamos falando de um grupo de bispos que está em união com o sucessor de Pedro. Tá bom? Esta é a suprema autoridade da igreja. Então, quem que pode agir? Quem pode agir é a cabeça, que é o Papa, e se supõe para ele ser cabeça que ele está em comunhão com o corpo, né? Quem chegou aí? Foi a cabeça do Padre Paulo. Não, não tem. Né? Tem a cabeça com o corpo. Então, é o Papa em união com os bispos. Então, quem é esse colégio? Bom, o colégio dos bispos é exatamente aquele grupo de bispos que está em comunhão com o Papa. Se nós tivermos, por exemplo, milhares de bispos no mundo inteiro, e esses milhares de bispos do mundo inteiro não estão em comunhão com o Papa, e tiver 3 bispos em comunhão com o Papa, bom, esses 3 bispos são o colégio. Está entendendo? Se tiver 3 bispos em comunhão com o Papa, esses 3 bispos são o colégio dos bispos. Não existe o colégio sem Papa. Tá? Então não é o número que faz. Né? Outra coisa importante. Como que a gente identifica quem é o Papa? Porque houve já períodos na história em que não estava claro quem era o Papa. Tinha 2, 3 pessoas dizendo, eu sou o Papa. A gente identifica quem é o Papa olhando para a comunhão dele com os seus predecessores. Né? Então, a gente tem que ver que o Papa e o Colégio dos Bispos é uma realidade dentro da igreja que foi colocada por Nosso Senhor para guardar o depósito da fé. Aquilo de precioso que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra. E eles guardam esse depósito da fé. Guardando o depósito da fé, eles têm essa missão de não acrescentar nada. Portanto, a missão do Papa e dos bispos, por definição, é uma missão conservadora. Bom Papa, bom bispo e bom padre é conservador. Está entendendo? É alguém que conserva a história, o tesouro, o depósito da fé, os sacramentos, etc. O que não quer dizer necessariamente tradicionalista. Aqui eu distingo muito entre conservador e tradicionalista. O tradicionalista, como todo ismo, né? O tradicionalismo, tradicionalista vem de tradicionalismo. Todo ismo, né? Já recordava Voegelin, né? Todo ismo é uma doença ideológica, é um problema. Todo ismo é problemático. Então, uma pessoa conservadora não é necessariamente um tradicionalista. Só para a gente identificar essas 3 tendências, né? O que é o revolucionário? O revolucionário é o cara que diz, né, olhando para a igreja, está lá a árvore da igreja, grande árvore frondosa. O revolucionário diz, vamos arrancar a árvore e vamos plantar uma outra, colocar um pé de abóbora no lugar da árvore. Né? O que é o tradicionalista? O tradicionalista é aquele que vê a árvore frondosa da igreja e começa a ver que a árvore está perdendo folhas. Aí ele corre atrás daquelas folhas que estão caindo, pega a cola e vai colando as folhas de volta, porque não pode mudar nada. Esse é o tradicionalista.
O revolucionário quer mudar tudo. O tradicionalista não quer mudar nada. E o conservador? O conservador é aquele que quer conservar a vida da árvore. Às vezes, para conservar a vida da árvore, você precisa podar um galho. Você precisa cavar ao redor, colocar adubo, né? Dar um jeito naquela árvore. Então, conservar a vida da árvore não é necessariamente transformar a igreja num museu, né? Então a gente vê um pouco essa tendência das pessoas de confundirem o tradicionalista com o conservador. Ah, não pode mudar nada. Não, não é que não pode mudar nada. Pode, deve mudar, porque a igreja é um organismo vivo, e todo organismo vivo, para estar vivo, precisa mudar. Agora, uma coisa é Nosso Senhor Jesus Cristo deixar aqui na terra um carvalho, você queria arrancá-lo e transformá-lo num pé de abóbora, né? Outra coisa, o outro extremo, é você pegar aquele carvalho e querer transformá-lo num poste, um negócio sem vida, né? Um museu, onde só tem coisas antigas, não pode mudar nada, né? Se os padres começaram a usar renda nas túnicas na época de Luís XV, né? Se lá na corte de Luís XV, Luís XVI, os homens usavam rendas, né? Então os padres precisam usar rendas também. Quer dizer, se as rendas nas alvas não são necessárias, você não é obrigatório, né? Então, duas atitudes extremas. A atitude do Papa é essa atitude de saber que ele precisa conservar, mas conservar de forma viva, né? Essa é a mentalidade de Bento XVI, essa é a mentalidade de Ratzinger, e é por isso que quem está nesta posição de verdadeiro conservador apanha dos dois lados, né? Apanha do revolucionário, porque quer conservar, e apanha do tradicionalista, porque quer mudar. Aqui que está a grande dificuldade. Então, nós estamos falando, quem é a grande autoridade, a suprema autoridade da igreja? O Papa com os bispos, que são uma autoridade. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou os apóstolos aqui na terra para conservar. Então agora acho que está claro o que quer dizer conservar, né? Conservar a vida da igreja, conservar dentro de uma dinâmica de vida, né? Essa suprema autoridade da igreja pode se reunir ocasionalmente em concílio ecumênico, não é? O primeiro concílio ecumênico, propriamente dito, foi em 325. Claro que tem o concílio de Jerusalém, né? Mas ali a gente não pode dizer que era concílio do mesmo jeito que os outros concílios. Por quê? Porque ali nós estávamos ainda na época dos apóstolos, né? O concílio de Jerusalém, você não foi uma reunião de bispos com o Papa, foi uma reunião do colégio apostólico. E é diferente o colégio apostólico do colégio episcopal. Por quê? Porque na época dos apóstolos a revelação ainda estava em aberto. Está entendendo? As coisas que os apóstolos escreveram nas Sagradas Escrituras, etc. e tal, tem muita coisa ali que Jesus não disse historicamente. Jesus pessoalmente não disse aquilo. Mas os apóstolos disseram, e para nós, cristãos católicos, aquilo é revelação. Por quê? Porque a revelação, não é? Ela aconteceu, o cume, o ápice da revelação aconteceu com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação. Mas nós dizemos que a revelação se encerra, a revelação pública, ela se encerra com a morte do último apóstolo. Então, até a morte do último apóstolo, alguma coisa ainda podia ser acrescentada, não é? Então, por exemplo, Jesus escolheu os 12 apóstolos, sim, mas depois os apóstolos foram organizando a vida da igreja, não é? O ministério de bispos, presbíteros, diáconos, etc. Isso não foi deixado por Jesus histórico. Isso foi uma organização da igreja
que aos poucos foi fazendo isso. E isso se deu na era apostólica. De tal forma que a gente tem, por exemplo, já no segundo século, né? Passagem entre o primeiro e o segundo século, Santo Inácio de Antioquia, grande mártir. Você pega as cartas de Santo Inácio de Antioquia, você já tem lá o bispo com o seu presbitério e os diáconos. Santo Inácio conheceu os apóstolos, né? Então, aqui nós temos essa primeira geração de cristãos, logo depois dos apóstolos, é a geração que a gente chama de geração subapostólica, né? A geração subapostólica. Essa geração subapostólica, ela atesta que logo depois nós já temos, né, a igreja com bispos, presbíteros e diáconos. É impressionante que a igreja já nasceu católica, né? A igreja não ficou católica com Constantino. A igreja já nasceu católica. Importante isso, a gente lembrar disso. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quem estuda os padres da igreja, né, certamente protestante não fica. Você pode até perder a fé, deixar de ser cristão, o que você quiser, mas protestante não fica. Quem estuda os padres da igreja vê que a igreja já nasceu católica, né? Então, nós temos essa organização, né? Os sucessores diretos dos apóstolos são os bispos, assim como o colégio apostólico tinha o primeiro, que era Pedro. Todas as listas de apóstolos apresentam Pedro como o primeiro, né? E chamam de primeiro o primeiro Pedro, né? Então, depois, com o colégio dos bispos, nós temos também, né, o grupo dos bispos com o primeiro, que é o sucessor de Pedro, né, o bispo de Roma, onde Pedro foi sepultado, onde ele sofreu o seu martírio. Bem, esta suprema autoridade da igreja precisa conservar a fé e ela pode se reunir num concílio ecumênico. Ok? Tá. O concílio ecumênico é uma reunião desses bispos para deliberarem. Primeiro, em 325, né? Foi o concílio de Niceia. Eu vou falar um pouco do primeiro e o segundo concílio ecumênico para vocês entenderem a coisa. O primeiro concílio ecumênico, 325, foi Niceia. O segundo concílio ecumênico, 381, foi o de Constantinopla. Foram desses dois concílios que vieram os artigos da fé que compõem o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo comprido, né, que se professa na missa nos domingos. O credo niceno-constantinopolitano foi escrito para responder a uma heresia, a heresia de Ário, que foi os dois grandes desafios da igreja nascente. Logo que a igreja ingressa, digamos assim, no palco cênico da história, ela tem que enfrentar duas grandes tragédias. Primeiro, o gnosticismo, e segundo, o arianismo. E a igreja quase acabou. Hoje a gente fala que a igreja está em crise, e a igreja de fato está em crise, né? E a gente diz: não, mas a igreja nunca teve uma crise tão grande. Não, senhores, a igreja já teve uma crise maior do que essa, né? A igreja já teve uma crise maior do que essa, porque a igreja quase acabou quando teve que enfrentar o gnosticismo e logo depois o arianismo, né? O que é o arianismo? Que é o que nos interessa, que foi condenado pelo concílio de Niceia em 325. O arianismo é uma heresia que nega que o Filho de Deus seja Deus. O Filho de Deus que se encarnou, o Verbo eterno do Pai, não é tão eterno assim. Ou seja, ele foi criado. Ário dizia, para vocês entenderem a ideia de Ário, Ário era um ótimo pedagogo, ele era um padre de Alexandria e ele era um ótimo catequista. E ele fez sucesso exatamente pela capacidade dele de fazer refrõezinhos que as pessoas repetiam e aprendiam. Então, um dos refrões de Ário, ele dizia assim: houve um tempo em que Deus não era pai.
né? Houve um tempo que Deus não era pai. Ou seja, não existia um filho. Antes da criação do universo, a primeira criatura foi o filho. Então houve um tempo que Deus não era pai. De repente, ele gerou o filho. Pá! E pronto, aí começou a existir o filho. A partir da existência do filho, aí Deus se tornou pai. E aí criou o mundo, etc, etc. Chegou um certo momento que o filho se encarnou, né? Então, essa era a heresia diária. Enquanto nós, cristãos, acreditamos na Trindade. Ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são igualmente eternos. Os três são igualmente Deus, os três são igualmente adoráveis, não é? Bom, aconteceu que a igreja, no primeiro concílio ecumênico, já se meteu na maracutaia política, né? O negócio já começou bem, né? Abbiamo cominciato bene, como dizem os italianos, né? Começamos bem o negócio. Que maracutaia que foi essa? O problema é que Constantino é que tinha convocado o concílio. E Constantino convidou os bispos fizeram o credo niceno, dizendo que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, né? Gerado, não criado, etc. Tudo até aí estava muito bom. Mas teve um bispo do Ocidente, Ósio de Córdoba, espanhol, que era amigo de Constantino, da época que Constantino era general no Ocidente, e o Ósio então sugeriu que fosse colocado no credo uma palavra, a palavra consubstancial, homoousios em grego, que dizia que o Filho é feito da mesma substância do Pai. Os dois têm, né, são da mesma natureza divina. Tudo bem, o imperador queria. Quem somos nós para ir contra o seu imperador? Pois não, seu imperador, né? Aí o pessoal, pronto, todo mundo puxa saco e aceitou aquela palavra no credo. Vejam como Deus usa até a sem-vergonhice dos bispos. Me desculpem a clareza. Ou seja, os bispos não estavam muito de acordo com aquela palavra. Por causa da pressão do imperador, acolheram aquela palavra e fizeram o credo. Muito bem. Quando os bispos voltaram para casa, começaram a pensar direito, mas puxa vida, mas aquela palavra lá não está na Bíblia, né? Consubstancial é um conceito grego, filosófico, né? Homoousios, isso não está na Bíblia. Pronto. Aí armou o circo. Os bispos, que eram todos, né, a favor do imperador, etc e tal, começaram a duvidar. Vai o imperador e morre. Deixa o filho, e o sucessor de Constantino era o imperador Ariano. Os bispos, que não estavam muito convictos do homoousios, viraram a casaca. E do dia para a noite, né, o mundo acordou ariano. Essa frase, mais ou menos, é de São Jerônimo, né? São Jerônimo diz assim: de repente o mundo acordou e ficou surpreso de ver que estava ariano. Estava todo mundo ariano. Os bispos todos viraram a casaca. Quem que ficou com o concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico? Quem ficou fiel? O Ocidente, com o Papa. Os bispos ocidentais, que eram poucos na época, porque a igreja naquela época era um fenômeno muito mais oriental, as grandes dioceses e a população toda estava no Oriente, né, que falava grego. O Ocidente, que falava latim, estava se latinizando, começando a latinização, né, que começou no século III. Teve grandes crises também por isso, mas o pessoal começou a
a repensar, o pessoal do Oriente. Quem ficou fiel ao concílio foi o Ocidente, que aliás, que não tinha participado direito do concílio ecumênico de Nicéia, porque estava lá do Ocidente, que a gente saiba, somente o bispo de Córdoba e delegados do Papa, gente que tinha ido lá enviado pelo Papa, mas que não era nem bispo. E aí o que aconteceu? Todo mundo virou ariano e nós tivemos 60 anos desastrosos de brigas, em que os cristãos, não é, brigavam entre si, com um agravante, que depois daquele imperador ariano veio um imperador anticristão que queria ressuscitar o paganismo, Juliano Apóstata, e assim nós estamos diante da grande tragédia. Bom, acontece que, graças a Deus, Deus não tem só o diabo que usa política, Deus também, né, sabe fazer política. Tem um padre lá de Cuiabá, amigo meu, que ele disse assim: Deus é o divino aproveitador, ele aproveita até nossos pecados, né? Assim como ele aproveitou aquela bajulação dos bispos que aceitaram o consubstancial, e essa palavra consubstancial foi a salvação do negócio, entendeu? E ele entrou no credo já no apagar das luzes, fechando as cortinas, né? O imperador disse: vamos pôr essa palavra, muito bem, sou imperador, senhor, uma maravilha, etc. Vai colocar. Deus vai e suscita grandes homens como Santo Atanásio, que foi diácono na época do concílio de Nicéia, era somente diácono, depois foi feito bispo de Alexandria, patriarca de Alexandria. Suscita grandes homens como os padres capadócios, né? São Basílio Magno, que era o chefe da trupe. São Basílio Magno, ele era um ótimo político, né? E ele tinha um esqueminha para conseguir sanar a situação da igreja. Ele vou pegar bispos trinitários, ou seja, bispos católicos, não arianos, pegar todos os meus amigos trinitários e fazê-los bispos, né? E começou a fazer bispo, fez bispo irmão, Gregório de Nissa, que era casado, fez bispo, né? Fez bispo amigo, Gregório de Nazianzo, e assim começou a ocupar sedes episcopais ali na Capadócia. Chegou o momento que ele mandou então São Gregório de Nazianzo, que estava meio desocupado, porque os arianos não deixaram ele tomar posse da sede dele, mandou São Gregório de Nazianzo para Constantinopla para ser o bispo de Constantinopla, capital do império, mas bispo trinitário. Então, de repente, na capital do império, Constantinopla, tinha dois bispos, um bispo ariano e um bispo católico. O bispo católico se reunia fora dos muros da cidade e o bispo ariano tinha praticamente tinha os benesses do imperador, então tinha a cidade praticamente toda. Então, os católicos tinham que sair da cidade para prestar culto a Deus, que eles só tinham direito de se reunir fora dos muros. Bom, o fato é o seguinte: morre o imperador ariano, né? Nessa altura do campeonato tinha um outro imperador ariano, morre o imperador ariano e é eleito entre aspas, né? Sucede um imperador católico, trinitário. Os bispos, imediatamente, todo mundo era ariano, o que é que todo mundo virou? Católico. Muito bem, é isso mesmo, seu imperador, trindade, isso, parabéns, o negócio vai ser desse jeito mesmo. Mas está entendendo? Me desculpe, mas vejam como Deus, né, a história da igreja, ela tem essas coisas, né? Como Deus usa providencialmente dos nossos pecados, etc. Então, de repente, os bispos todos se tornaram católicos trinitários. Gregório de Nazianzo, e aqui eu gostaria de falar de Gregório de Nazianzo, estamos chegando no ponto, eu quero descrever para vocês o concílio de Constantinopla.
para a gente entender o que é que a gente faz com o Concílio Vaticano II, né? Vamos ver o que é que a Igreja fez com o Concílio de Constantinopla, primeiro, de 381, para ver o que é que nós precisamos fazer com o Vaticano II. Chegou o Concílio de Constantinopla, imperador novo, né? Trinitário, vamos agora reafirmar o Concílio de Niceia, né? E ainda afirmar a divindade do Espírito Santo, porque a divindade do Filho de Deus já tinha sido afirmada em Niceia. Agora é necessário afirmar a divindade do Espírito Santo em Constantinopla. Muito bem, vamos lá. Gregório de Nazianzo, que era bispo católico de Constantinopla, estava no concílio. E ele então propôs que fosse acrescentado a palavra homoousios, consubstancial, com relação ao Espírito Santo. Bom, nós dissemos que o Filho é consubstancial ao Pai. Agora, se nós vamos falar da divindade do Espírito Santo, nós precisamos dizer que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai. Os bispos amarelaram. Não, nós já tivemos 60 anos de briga por causa dessa palavra. Não vamos dizer não. Não vamos dizer que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai. Mas vocês são os traidores da fé, disse Gregório de Nazianzo. E aí? E agora? O que é que os bispos de Constantinopla primeiro disseram? Constantinopolitano primeiro disseram que o Espírito Santo é Senhor, que dá a vida, que procede do Pai, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Não disseram nada de homoousios, nada de consubstancial. E pense, nem sequer chamaram o Espírito Santo de Deus. Vejam a fraqueza do texto, da letra desse credo. Eles usaram expressões bíblicas, né? Disseram que o Espírito Santo é Senhor, Kyrios. Claro, é uma forma de dizer que ele é Deus, mas você pode também interpretar de forma fraca. Entendeu? Que o texto é ambíguo. Você diz que o Espírito Santo é Senhor, você pode interpretar de forma forte e dizer Senhor somente Deus, então ele é Deus. Mas pode interpretar de forma fraca e dizer não, é Senhor no sentido sim que, né? Ele tem uma importância. Senhor que dá a vida, né? Vivificans, em latim, né? Dominum et vivificantem. É uma das encíclicas de João Paulo II. É Senhor e vivificante. Bom, ele dá a vida, mas não diz com clareza que é Deus. Que procede do Pai. Tudo bem? Mas o que quer dizer essa palavra proceder? Não está claro. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Tudo bem, mas eu posso adorar e glorificar e ele não ser exatamente Deus, mas ser somente divino. Porque Ário dizia isso de Jesus, do Filho. Dizia que o Filho deve ser adorado, porque o Filho é divino, mas o Filho não é Deus. Então, diante da fraqueza desse texto, o que é que fez Gregório de Nazianzo, que era também um temperamento assim bastante rígido, né? Gregório de Nazianzo não era um homem talhado para o episcopado. Ele era um monge, muito santo, mas ele não sabia fazer o jogo político que Basílio Magno sabia. Ele era ressentido, magoado. O que ele fez? Renunciou ao cargo de patriarca de Constantinopla e não quis mais saber de concílio ecumênico. E foi embora. Para não ficar feio na foto, né? Os bispos então disseram, não, Gregório de Nazianzo, né, foi deposto,
porque ele antes foi bispo de outro lugar, e bispo não pode ser transferido, então não era bispo válido de Constantinopla, vamos eleger um bispo válido de Constantinopla. Isso foi uma desculpa, né? Mas a grande verdade é que Gregório Nazianzo renunciou, porque ele viu a fraqueza do concílio. Se retirou numa gruta, e lá ele começou a escrever, né, cartas amarguradas, poesias contra os bispos, e eu vou ler algumas das pérolas de Gregório Nazianzo para vocês verem, não é, o que é o Concílio Ecumênico de Constantinopla, ou seja, o concílio que nos deu o credo que nós professamos na missa, o venerável credo niceno-constantinopolitano. Olha a raça de bispo que estava presente lá. Quem está falando aqui, se fosse o padre Paulo Ricardo, você podia dizer, porque o padre Paulo Ricardo é desbocado. Não, quem está falando aqui é São Gregório de Nazianzo, um padre da igreja. Depois, está descrevendo o concílio de Constantinopla, vieram aqueles que haviam enviado os dignos estrategistas de uma tal falange, chama o concílio de falange, para usar um termo mais adequado para aqueles cães, pastores. O cara é boca quente, né? É bocudo. Muito bem. Olha só, ele está descrevendo o concílio de Constantinopla, o venerável concílio de Constantinopla. Eles começaram a grasnar de suas cadeiras. Parecia uma reunião de gralhas com roupas vistosas, uma bagunça de moleques, um turbilhão que carrega consigo o pó levantado pelo vento, né? Como se fosse um redemoinho de vento. Gente a qual pessoa alguma que fosse madura e temente a Deus teria concedido a palavra, e que cacarejavam de forma caótica. Esse é o venerável concílio de Constantinopla, meus senhores. Ou que se apresentam improvisamente como um enxame de vespas. Isso na autobiografia de São Gregório Nazianzo. Os que presidem o povo e o instruem, os dispensadores do Espírito, que do alto de suas sedes proferem a palavra da salvação, os que proclamam de todos os lugares e constantemente a paz, com a boca sempre aberta no meio da igreja, se arremessaram uns contra os outros com rancor, gritando como loucos, recrutando aliados, acusando e sendo acusados, prodigando-se em favores e esgueirando-se dos ataques por meio de seu bailado, injuriando aqueles sobre os quais foram os primeiros a impor as mãos, pelo desejo desenfreado de poder e de poder pessoal. Como gritar estas coisas? Com quais palavras? Tornaram-se odiosos ao mundo inteiro. Venerável Concílio de Constantinopla. E o senhor São Gregório de Nazianzo, que também era poeta, né? Escreveu poesias. Numa das poesias dele, ele descreve as personalidades desses nobres bispos. Ele diz assim, é poético, né? Vinde aqui todos vós, né? Ele está fazendo uma cena poética, né, para dizer, no final da frase ele diz assim, há um trono enorme preparado para vós, né? Vinde, tem um trono para vocês, né? Um trono do episcopado, poder. Mas como é que ele diz isso? Olha só como ele descreve: vinde aqui todos vós que cavalgais o vício, refúgio, escória do gênero humano, porcos, vós que vos desafogais, despudorados, arrogantes, alcoolizados, vagabundos, bufões, efeminados, falsos, insolentes, prontos ao perjúrio, sanguessugas do povo, vós que alongais as vossas mãos terríveis para os bens dos outros, invejosos, espertalhões, pérfidos, aduladores, desavergonhados dos poderosos e leões ferozes com os humildes, né?
Ou seja, quando o cara é poderoso, ele é adulador, bajulador, vem cá, excelência, excelência, né? Mas quando vem um pobre humilde, é um leão que ruge e que fala contra ele. Leões ferozes com os humildes, personagens equívocos, oportunistas sem escrúpulos. Vinde aqui com confiança, há um trono enorme preparado para vós. Este é o venerável Concílio de Constantinopla, na pena de São Gregório de Nazianzo. Então é aqui que eu entro num conceito muito importante. É o conceito de receptio, em latim, recepção, em português. O concílio ecumênico, para ser verdadeiro concílio da igreja, ele precisa ser recebido pela igreja. Existe um tempo de se produzir o documento do concílio e um tempo para que a igreja receba o documento do concílio, ou seja, é necessária uma recepção da igreja na fé de 2000 anos, na fé de sempre, na fé da igreja. Então, o que é que a igreja fez com o concílio de Constantinopla? Ela pegou o texto fraco, equívoco, ambíguo de Constantinopla e interpretou de forma forte, inequívoca, católica, ortodoxa. Eis aí o milagre. A igreja fiel de Cristo. Um bando de bispos que não vale o que comiam, fizeram um concílio ecumênico e a igreja, fiel a Cristo, recebeu esse concílio na fé ortodoxa e verdadeira. Então, Espírito Santo, Senhor. Senhor quer dizer que Ele é Deus. Que dá a vida, quer dizer que foi Ele que tudo criou. Que procede do Pai. Se Ele procede, não quer dizer proceder no sentido fraco, mas proceder quer dizer que procede da fonte da divindade. Né? Com o Pai, o Filho é adorado e glorificado, porque somente Deus é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, quer dizer que Ele já é o Deus que fala no Antigo Testamento. Entende? Pegaram um texto fraco e o interpretaram na fé, na tradição da igreja. Aqui que está o que é um concílio ecumênico. Por mais que alguns textos sejam fracos. Então, por exemplo, a questão do comunismo no Vaticano II. Não é? Se vocês forem ler esse livro aqui, O Reno se lança no Tibre, né? Não sei se a maioria de vocês já leu esse livro. É publicado pela editora Permanência, não é? Foi traduzido para o português. É um livro de Ralph Wiltgen, um verbita americano, de origem alemã, Wiltgen, mas é americano ele. O Reno se lança no Tibre, o concílio desconhecido. Ele descreve de forma jornalística, por assim dizer, o que aconteceu nos dias do concílio. E faz isso como jornalista que estava lá, né? Como padre jornalista que entrevistou, deu entrevistas. É o relato de alguém que de forma bastante imparcial descreve o que aconteceu no Concílio Vaticano II. Se vocês forem ver aquilo que se sabia na Assembleia Conciliar com relação à história de comunismo, né? Os padres conciliares não sabiam de nenhuma história de pacto de Metz né? Pelo menos ele aqui não dá a entender, né? Não se sabia disso. Mas o que é que acontece? Os bispos mais conservadores, entre os quais o brasileiro Dom Sigot, né? Os bispos
colheram assinaturas de centenas de padres conciliares para que a Constituição sobre a Pastoral, Gaudium et Spes, condenasse o comunismo. O que aconteceu? As assinaturas desapareceram. Aí eles tentaram outra vez, né? Dizendo, não, escuta, foi apresentado em tempo, não sei o quê. Quer dizer, havia alguma maracutaia por trás, alguma coisa, né, que impedia do texto, da emenda de condenação do comunismo, que chegasse à comissão redatora. Que mistérios, que maracutaia política, que fraqueza, que falta de retidão, que falta de honestidade que estava nisso. Ou seja, o que é que se ganhou com isso, etc, etc. A especulação é grande, entenderam? Aí vem toda a história do Pacto de Metz, o Papa estava envolvido no meio, foi, não foi, quem era o culpado, né? O Papa queria ou não queria que o comunismo fosse condenado? De Paulo VI, de João 23, que teoricamente o Pacto de Metz teria acontecido no pontificado de João 23, né? Segundo as fontes, a coisa aconteceu com o consentimento do Papa e no pontificado de João 23. Embora já havia um acordo, eu estou dizendo aqui aquilo que se diz, eu nunca tive acesso às fontes primárias, né? Mas é aquilo que a gente sabe por testemunhos indiretos de pessoas que estavam envolvidas, etc. Então, teria havido um acordo entre os comunistas e João 23, que mandou um cardeal a Metz para negociar a vinda de observadores ortodoxos para o Concílio Vaticano II. Não é? O Pacto de Metz seria isso. João 23 mandou um enviado lá para Metz, que negociou com alguém da Igreja Ortodoxa a vinda de bispos ortodoxos para o Concílio Vaticano II, com a promessa de que, se os comunistas deixassem esses bispos aparecerem lá, o concílio se comprometeria, o Papa se comprometeria que não houvesse uma condenação do comunismo, que o concílio não falasse do comunismo. É esse o acordo. Há um outro acordo anterior, me parece que Pio XII teria proibido, né, que se dialogasse com os comunistas, se negociasse com os comunistas, e o substituto da Secretaria de Estado, Giovanni Battista Montini, que depois seria o Papa Paulo VI, teria desobedecido essa ordem e negociado com os comunistas. Tem essas duas acusações. Uma acusação contra Paulo VI, na época que ele não era Papa, e uma acusação contra João 23, na época que ele era Papa. Então, os dois papas implicados nessa acusação de que negociaram com os comunistas para que o Vaticano II não condenasse o comunismo, os dois papas são Paulo VI e João 23. Você vai dizer, é uma cachorrada, é uma falta de vergonha na cara, é uma safadeza fazer uma coisa dessa, ir lá tratar com comunista, etc e tal. O juízo moral que você quiser fazer a respeito dos papas e dos concílios, faça. Está entendendo? Só acontece o seguinte: um concílio, não se mede o valor de um concílio pelos atos dos padres conciliares e pelas virtudes dos padres conciliares, mas o concílio vale quando ele tem sintonia e continuidade com a fé da Igreja de 2000 anos. E a fé da Igreja de 2000 anos está no Vaticano II, mesmo que o texto seja fraco. Ninguém joga fora o credo niceno-constantinopolitano porque o bendito do credo tem um texto fraco e foi feito por padres conciliares que não valiam o que comiam.
Está entendendo? Todo mundo, os mais conservadores, os tradicionalistas mais intransigentes, né, na missa, professam et in spiritum sanctum dominum et vivificandum qui ex patre filioque procedit, etc, etc. O texto de Constantinopla, fraco, não é? Está lá. Todo mundo aceita. E quando ela apresenta o Vaticano II e a atitude de Bento XVI, de Joseph Ratzinger, diante do Vaticano II, ela apresenta colocando essas três grandes escolas teológicas. Quais são as três grandes escolas teológicas? A primeira, aquela escola que o pessoal costuma chamar de mais conservadora ou tradicionalista, que nós poderíamos chamar de neotomismo. Mas, para diferenciar, né, de outros neotomismos, poderíamos chamar de tomismo leonino. Do outro lado, né, no outro extremo, nós temos aqueles que são os progressistas, propriamente ditos. E aqui o padre Ralph Wiltgen, ele, no Reno se lança no Tibre, ele avalia muito bem a importância de um teólogo alemão, um grande teólogo jesuíta alemão chamado Karl Rahner. Padre Rahner, ele foi, durante o Concílio Vaticano II, realmente foi a mente teológica que mais influenciou individualmente, né? Houve outros teólogos que influenciaram, mas digo, se a gente dissesse quem foi o teólogo que mais influenciou o Vaticano II, certamente Karl Rahner, né? E Rahner, ele tenta ler o tomismo em sintonia com a filosofia moderna, em sintonia com a filosofia de Kant e com a filosofia de Martin Heidegger. Então, nós temos aqui, né, a visão de Kant e a visão de Heidegger. Ele pega como se Kant e Heidegger fossem ler Santo Tomás. E faz, na verdade, uma releitura de Santo Tomás, né, que, a meu ver, é extravagante, é uma coisa que não tem cabimento, né? Só que não são só essas duas posições. Havia uma outra posição, a posição da Nouvelle Théologie, assim chamada e apelidada Nouvelle Théologie em francês, porque os maiores expoentes eram de língua francesa, mas a nova teologia. O que era essa Nouvelle Théologie? Não era nem um retorno a Santo Tomás, porque Santo Tomás é medieval, um autor medieval, nem era um avançar na direção dos autores modernos, como Kant e Heidegger, mas era um retorno às fontes. A ideia de retorno às fontes, que é, em francês, ressourcement. Source, em francês, é fonte, né? Ressourcement seria a refontização, né? O retorno às fontes. E o que significam as fontes? As fontes são as Sagradas Escrituras, a liturgia e os Santos Padres. Então, esta teologia era a teologia que havia brotado a partir de três grandes movimentos do século XX. O movimento litúrgico, o movimento patrístico e o movimento bíblico, né? Que, ao meu ver, e aqui já estou dando o meu parecer, ao meu ver, foram três extraordinários movimentos que contribuíram, né, maravilhosamente para a igreja, porque nos faz voltar às fontes, nos faz voltar ao início. Pessoal, o que acontece? O que é que aconteceu historicamente? Aconteceu historicamente que na década de 40 e de 50, o grupo da Nouvelle Théologie
especificamente, não somente o grupo, mas uma pessoa chamado Padre Henri de Lubac. Padre de Lubac era um jesuíta francês. O grupo da nova teologia, da teologia das fontes, por brevidade, vamos chamar de teologia das fontes, né? Então nós temos aqui 3 grupos, né? A teologia da cúria, a teologia das fontes e a teologia liberal. Tá? Por brevidade, são esses os nomes dos 3 grupos. O pessoal da teologia das fontes foi perseguido pela Cúria Romana. Concretamente, o grande ódio do dominicano Garrigou-Lagrange contra a teologia de Henri de Lubac, que culminou no silenciamento do padre de Lubac. Pio XII pediu que ele não mais escrevesse, não mais fizesse conferências, não mais desse aula, e pronto. A Nouvelle Teologie foi, digamos assim, marginalizada. De repente, essa grande força teológica foi amordaçada durante o pontificado de Pio XII. No Concílio Vaticano II, o que aconteceu? Concretamente. E aqui eu sigo a senhora Tracy Rowland. Ela diz: houve uma aliança frouxa, porque é evidente que não havia comunhão teológica, né? Mas houve uma aliança política frouxa entre a teologia liberal e a teologia das fontes para derrubar politicamente a teologia da Cúria Romana. Estão entendendo? Então, no concílio, esses 2 grupos se aliaram. Então, nós temos 2 grupos de pensamento teológico praticamente incompatível. Vejam, o Papa Bento XVI, quando ele escreveu a autobiografia dele, né? Na autobiografia dele, ele conta que na época do concílio, os bispos alemães pediram que ele e Padre Rahner, portanto, Padre Ratzinger, um padre diocesano, da arquidiocese de Munique, né? Padre Ratzinger e o padre jesuíta Rahner, se unissem e escrevessem para os bispos alemães um estudo a respeito do relacionamento entre Sagrada Escritura e tradição e magistério, né? Como é que fica esse negócio de tradição, magistério, Sagrada Escritura, a revelação e a tradição? Foi o que deu origem a um livro, que se esse livro falasse, né, se ele tivesse vida, ele se rasgaria no meio. Porque é um livro onde na primeira parte escreve Ratzinger, na segunda parte escreve Rahner, 2 correntes teológicas absolutamente diferentes no mesmo livro. E o Papa diz na autobiografia dele, isso aqui não sou eu dizendo, o próprio Papa, ele diz: logo no início eu percebi que eu e Padre Rahner habitávamos em 2 planetas teológicos diferentes. Está entendendo? Ou seja, o Papa tinha consciência de que eles estavam se aliando a um grupo de pensamento teológico que não batia, tá? Com o outro, um com o outro, mas se aliaram politicamente. Por quê? Porque o pessoal da teologia liberal que estava ao redor de Rahner, eles eram muito mais articulados. Então, o pessoal da teologia das fontes seguiu, foi junto. E por isso, por exemplo, a partir desses estudos de Ratzinger e de Rahner, é que nós temos uma contribuição extraordinária para um documento que, para mim, é um grande dom de Deus para a igreja, como é a Dei Verbum. A Dei Verbum é um documento extraordinário.
Mas esse documento extraordinário, maravilhoso, nasceu de quê? Desta aliança política entre a teologia das fontes e a teologia liberal. Está entendendo? Então foi com esta raça de gente que o grupo da Nouvelle Théologie fez uma aliança política frouxa para conseguir desbancar a Cúria e os tomistas leoninos. Pois bem, então aqui é que nós temos a questão do concílio. Depois do concílio, o que é que aconteceu? Não é? Depois do concílio aconteceu o inverso, não é? Esse grupo que tinha feito uma aliança com os padres, né, conciliares ali entre liberais e Nouvelle Théologie, esse grupo, eles tentaram fundar uma revista. Essa revista chama-se Concilium. Essa revista existe até hoje. A revista Concilium é uma revista em que se queria colocar para o mundo, vulgarizar, digamos assim, a teologia, né, que estava por trás do Concílio Vaticano II, ou seja, o espírito do Vaticano II. Pois bem, o fato é que logo cedo os dois grupos se atritaram. Logo cedo eles viram que não dava para manter essa aliança, e então o grupo da Nouvelle Théologie rompeu com a revista Concilium e fundaram a outra revista, a revista Communio. Nessa revista Communio, quem é que estava? O pessoal da Nouvelle Théologie, ou seja, Ratzinger, von Balthasar, não é? De Lubac, etc, etc. Todo o pessoal da teologia das fontes. E deixou o pessoal modernista, né, na revista Concilium. Hoje, qual é a situação da igreja? Hoje a situação da igreja é que o pessoal da Nouvelle Théologie, como o cardeal Ratzinger e atual Papa Bento XVI, fez uma aliança política, novamente outra, uma aliança política com os tomistas desbancados. Por quê? Para conseguir ter força política para administrar as coisas mais ou menos dentro da igreja. Então, é por isso que hoje o pessoal mais tomista, tradicional, etc, etc, está feliz e contente da vida, porque Ratzinger agora é o Papa, né? Bento XVI. Eles estão contentes com isso. Mas é uma contenteza que tem limite. Está entendendo? Porque é melhor Bento XVI do que um liberal maluco. Mas os tomistas mais conservadores não apreciam na sua profundidade a teologia de Ratzinger. Então eles pegam bandeiras, né? A gente vê, por exemplo, na internet, né, pessoas que pegam o pensamento de Bento XVI e fazem disso uma bandeira. Por exemplo, Bento XVI está usando agora alva com rendas. Olha, voltamos, pronto, né? É o retorno, voltamos para casa. Vamos voltar agora para a missa de Pio V, porque o Papa tirou a excomunhão dos bispos lefebvrianos e assinou o motu próprio, né? Summorum Pontificum, etc. Então, pronto, agora estamos feitos. Vamos voltar para antes do Vaticano II. Então, isso faz parte dessa retidão do Papa, né? Não é só uma aliança política. O Papa vê que, claramente, que foi a teologia liberal de Karl Rahner e companhia quem depois perdeu as rédeas
e terminou indo para o terreno da heresia, que é o que nós temos explicitamente hoje na teologia liberal, não é? Ou seja, este pessoal, o Papa reconhece que este pessoal com o qual ele fez aliança durante o concílio perdeu as rédeas e foi despenhadeiro abaixo. Então, antes que você vá no despenhadeiro com eles, é melhor cortar a corda, cortar a aliança e ficar do lado de cá, ficar na igreja. Então, o que é que nós podemos e devemos concluir dessa história toda? Hoje, a situação da igreja é esta. Nós temos, após o Concílio Vaticano II, temos uma necessidade de receber o concílio. Precisamos de uma receptio, uma recepção do concílio, para que o concílio possa alcançar os seus frutos. Os documentos do Concílio Vaticano II são extraordinários, são maravilhosos, né? Então, não fiquem olhando nem para o curriculum vitae dos padres conciliares e nem para as consequências do que aconteceu na igreja depois do concílio.